Boa noite, meu povo lindo, saudade de vocês. Hoje a nossa live é especial, 1 ano de live. Êêê! Eu consigo ouvir a Xuxa no fundo. Parabéns, uhul, parabéns. Delícia comemorar isso com vocês. Uma live que começou totalmente despretensiosa. Aliás, continua com esse propósito, né? Nós não temos pretensão nenhuma de trazer verdades absolutas ou de indicar o que se deve ou não fazer. Nós estamos aqui, como vocês, para aprender, trazendo aquilo que a gente já aprendeu, né? E trocando, óbvio, né? Nós com vocês e vocês conosco. Então, mais uma vez, estamos aqui. Vamos agradecer os nossos canais parceiros, aqueles que nos ajudam, né? Retransmitindo a live. O Facebook Coromandel Espírita, Ame Monte Carmelo, Ame Patrocínio, Ame Patos de Minas. No YouTube, Coromandel Espírita, Seridó Espírita, Rádio Portal da Luz e Web Rádio Fraternidade. E a vocês, nossos amigos que estão sempre conosco, sejam todos muito bem-vindos. A live é sempre para vocês, portanto eu peço que curtam, compartilhem e, por gentileza, gente, vamos colocar esse chat para rodar, hein? Vamos participar, vamos fazer pergunta, vamos dar pitaco, porque todo mundo que está aqui gosta disso, ok? Meu nome é Laila Dio, eu tenho a pele branca, não tão branca, cabelinho curto, castanho, todo cacheadinho, meus olhos são castanhos. E atrás de mim eu tenho um painel com vários desenhos de menininhos e menininhas rezando. E para a gente iniciar, eu gostaria de chamar os nossos convidados de hoje. Minha amiga linda, Gisele. Oi, amiga linda. Oi, amor, tudo bem? Boa noite, pessoal. Seja alegria poder estar aqui. Também ouvi a Xuxa cantando no fundinho, parabéns, porque, como Laila disse, começou despretensiosamente, continua assim, porque o nosso trabalho aqui é coletivo. Ninguém está aqui para ensinar nada, estamos todos para aprender. E isso é uma felicidade, a gente conseguir, durante esse 1 ano, manter esse mesmo propósito. Então, é uma alegria poder estar aqui. Agradeço demais essa participação que sempre faço junto a vocês. E vamos descrever, né? Manda ver, amiga. Então, pessoal, meu nome é Gisele Marques, sou de Juiz de Fora, tenho a pele branca, tenho o cabelo castanho, um pouco abaixo dos ombros, tenho os olhos azuis, mas que não dá para ver porque as bochechas atrapalham, mas estamos aqui felizes, sorridentes. Se pudesse ter um sinal para mim, tenho certeza que eu ia escolher sorriso. Então, é com alegria que a gente está aqui. Sejam todos bem-vindos. E para completar aqui completar não, né? Para integrar o time, porque o time hoje tem 4 pessoas, tá reforçado. Marquito, meu amor. Boa noite. Eu não peguei do início a formação dessa turma, mas já adentrei, vendo que tem um gás, tem uma alegria muito, muito grande, principalmente nos nossos encontros preparatórios, né? Que é muito gostoso. Eu sou uma pessoa de pele alva, branca, cabelos castanhos quase grisalhos, tenho um aeroporto na minha testa, que é a minha careca, né? Uso óculos e o fundo da minha imagem são 2 quadros de origami presentes da minha filha e uma parede branca. E a palavra que me define hoje, eu vou um pouquinho, não é o sorriso, mas é a alegria de trabalhar com evangelização. Que lindo! Agora sim, para completar o nosso time, o meu amigo lindo, Luciano Bisnaga, quer dizer, Bazaga. Olá, boa noite, Laila, Gisele, Marquinho. É um prazer estar aqui com vocês, né, nessa noite. Parabenizo também por esse 1 ano, né, de trabalho.
que Jesus possa estar sempre nos abençoando para que passe mais longos anos dando continuidade a esse trabalho, né? Bom, eu vou me descrever, eu me chamo Luciano, né? Sou moreno claro, tenho os olhos castanhos claros, cabelo curto, uma camisa azul marinho, estou também ao fundo uma parede branca. E acho que a palavra seria satisfação de estar aqui. Amo, amo, amo. Mais uma vez, nós gostaríamos de dizer aos evangelizadores que a live é toda voltada para a evangelização, né? A gente fala auxílio, mas na realidade, quando nós iniciamos, era mais só para falar da evangelização mesmo, naquela proposta de trazer evangelização para dentro da casa espírita. E aí a gente começou a receber mensagens dos evangelizadores. Ah, você podia falar sobre isso. Ah, você podia me ajudar nisso. E aí, como o Marquito bem falou, a Gisele falou, é uma construção em conjunto. Nós começamos a trocar figurinhas e nós vimos que podíamos realmente levar para os evangelizadores aquilo que a gente já tinha de conhecimento dentro da tarefa. Porque o que acontece? Quando a gente está numa tarefa há algum tempo, a gente esquece, né, da dificuldade do início. Você já está labutando ali há algum tempo, a gente esquece daquilo que a gente passou no início. E a gente sabe que tem vários evangelizadores que ainda têm várias dificuldades, né? Não só iniciantes, como aquelas dificuldades da caminhada mesmo. Então, a proposta da live continua sendo essa. Nós continuamos aguardando os temas, tá? Que virão de vocês. A gente adora a proposta de tema, então nós estamos esperando. E a nossa live de hoje vai falar exatamente daquele que é o astro maior da evangelização? Não. Mas é daquele que leva o carinho, que leva a sua experiência e que apresenta Jesus para os evangelizandos, que é o evangelizador. O que será esse negócio de protagonismo evangelizador, gente? Porque não é para botar a criança como protagonista, o jovem como protagonista. Que diabo que é isso? Nós vamos descobrir hoje, todo mundo junto. E aí, live de aniversário. Nós vamos apresentar para vocês as pessoas que vocês não conheciam, porque elas estavam sempre nos bastidores. O nosso brother produção, Marcelo! Olá, pessoal, boa noite. É muita alegria, né? Sair do fundo das telas e de trás das telas e vir para frente das telas poder falar um pouquinho, né? Fico muito feliz. Bom, meu nome é Marcelo, eu tenho a pele avermelhada, meio rosada, uso óculos. Se o Marco tem uma testa grande, eu não tenho cabelo, sou bem carequinha, né? E sou mais gordinho também, sou mais cheinho, né? E é um prazer muito grande poder estar aqui hoje à frente das câmeras, porque o pessoal chama a gente, né, a Laila e a Gisele, de produção. A gente fica às vezes ajudando naquilo que a gente já pode, né? Trabalho na evangelização também, mas não tenho a competência das meninas e dos meninos que estão aí para poder trabalhar junto com vocês na frente das câmeras. Estou muito feliz de poder estar aqui. Por humildade que a gente sabe, tá? Espírito de luz não gosta de falar que é de luz, né? Para a gente iniciar, então, vou pedir ao brother produção para fazer a nossa prece inicial. E é com muita alegria que nós vamos fazer a prece de hoje. Eu vou convidar a todos para serenar os pensamentos, para podermos vincular os nossos pensamentos na imagem de Jesus, nosso Mestre maior, aproveitando da paz que essa imagem pode produzir nos nossos corações, agradecendo a espiritualidade que acompanha os trabalhos vinculados à evangelização junto a essa equipe encarnada, tão dedicada,
possamos todos estarmos receptivos ao auxílio, à inspiração, à intuição que a espiritualidade vem nos oferecer essa noite. Principalmente as nossas irmãs Laila e Gisele, os nossos irmãos Luciano e Marco, para que eles possam conduzir as reflexões dessa noite, permitindo que possamos entender na prática evangelizadora a necessidade do protagonismo, para que esses ensinamentos possam ser compreendidos de forma clara, que os nossos corações possam sentir de maneira iluminada essa tarefa tão linda que é a evangelização. Com a certeza do amparo, com a certeza da companhia dessa espiritualidade, de todos os irmãos encarnados que se encontram atrás das telas, que também vibram positivamente pela tarefa, com a certeza dessa energia, desse circuito de intenções nobres na tarefa junto ao Cristo, nós vamos iniciar as atividades dessa noite, dando graças a Deus, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Marcelo. Esteja sempre com a gente. Você vai voltar, viu? Depois você vai voltar. Então tá bom. Um beijo. Fica com Deus. Bom, como já é de costume, nós escolhemos uma mensagem, né? Para que possamos iniciar a nossa live. E a nossa mensagem de hoje é a mensagem de Bezerra de Menezes. Chama Convite Antes do Berço. Claro que nós tivemos que resumir para colocar na live, né? Porque a mensagem é um pouco extensa. Portanto, convido vocês que procurem Convite Antes do Berço, Bezerra de Menezes, e, por gentileza, leiam a mensagem na íntegra, porque vale muitíssimo a pena. Convite antes do berço. Meus filhos, abençoe-nos Jesus. Fostes convidados antes do berço para a tarefa que vindes desempenhando em nome de Jesus, sob as diretrizes da doutrina espírita. Aceitastes o convite e mergulhastes na névoa carnal, tomados de entusiasmo, porque sabíeis que jornadeando por essa estrada, ressarciríeis os débitos transatos. Jesus, que nos tem aguardado a todos desde antes, espera que nos desincumbamos bem das tarefas abraçadas, mas, particularmente, que logreis o triunfo sobre os fatores dissolventes que têm mantido predomínio em a natureza humana. Levai adiante a luz nesta grande noite, vivei a felicidade de serdes eleitos para o ministério, mesmo que sob o tributo das lágrimas não vertidas e das dores não exteriorizadas. O trabalho da construção da nova era tem início na transformação moral da criatura, sem o que todos os investimentos superiores deixarão de receber apoio por falta de alicerce para sustentação. Continuai fiéis, vós que abraçastes a cruz do sacrifício como bandeira de liberdade. Tenhais certeza de que estes momentos ásperos, que ainda se tornarão mais exigentes e difíceis, cederão lugar ao novo dia de paz que já se desenha, anunciando a implantação definitiva do Evangelho em espírito e verdade. Porfiai, trabalhadores da última hora, transformai as vossas debilidades em forças, os vossos limites em entusiasmo para a ação, e a vossa pequenez em grandeza, através do desvelar dos sentimentos nobres que vigem no mundo íntimo e estão adormecidos
aguardando oportunidades. O Senhor segue conosco, Ele vos apoia, Ele nos ampara. Ide e pregai, ide e vivei. Que o Senhor vos abençoe, obreiros intimoratos. São os votos do servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra. Muita paz, meus filhos. Mensagem psicofônica recebida pelo médium Divaldo Pereira Franco, na Federação Espírita do Paraná, no dia 21/8/1999, por ocasião da reunião do Conselho Federativo Estadual. Maravilha! Chamando então nossos amigos de volta. Pessoal, protagonismo evangelizador. E aí? Deixa eu falar uma coisa antes de a gente entrar no tema. Que a imagem que você posta, nosso patrono também, a imagem da sede da Federação Espírita Brasileira no Rio de Janeiro, sede histórica, né? Onde realmente Bezerra de Menezes conseguiu unificar o movimento espírita brasileiro. E aí, para nós, é uma referência, e tem lá escrito Deus, Cristo e Caridade. Isso se reproduz na sede da Federação Espírita Brasileira em Brasília também, que a nossa crença é o que a gente acompanha na ação evangelizadora também. Então, Bezerra de Menezes, junto com o Memei, nossos patronos também da ação evangelizadora, quantas e quantas mensagens no livro Sublime Sementeira, fortalecendo essa ação, não é isso? Isso me toca bastante, e esse um ano, uma coisa que Marcelo falou na prece dele, Laila, que eu queria chamar a atenção, é porque nós aqui esquecemos de falar uma coisa sobre o propósito dessas lives: simplicidade. A gente não quer complicar. Então, tudo que simplifica, simples fica. Exatamente. Inclusive, na própria live mesmo, né? Quem comanda aqui sou eu, e às vezes eu me confundo com o microfone, me confundo com o mouse, né? Nós não temos aqui grandes coisas, né? Grandes aberturas. Então, é simples em tudo. Inclusive nisso. Nós colocamos no texto de divulgação, né, umas provocações para vocês, né? A evangelização é convite? É reajuste? Por que nós estamos na evangelização, né? Eu caí de paraquedas mesmo, eu estava passando na porta e alguém me agarrou pelo pescoço. Como é que é isso, gente? Como que nós chegamos na evangelização? Como vocês acham que chegaram na evangelização? Deixa eu contar fazer um testemunho. Eu sou espírita já há algum tempo, apesar de ter fugido algumas vezes da doutrina espírita, né? Mas já sou há algum tempo. Em Uberaba, quando ainda morava lá, recebi vários convites para evangelizar e eu fugia, gente, parecia um bagre ensaboado. Quando eu cheguei em Coromandel, eu fiz uma reunião para ajudar as evangelizadoras das casas aqui, né? Os meus filhos frequentavam a evangelização, e aí, para poder unir as casas, que são 3 aqui em Coromandel, eu fiz uma reunião. E aí, no meio dessa reunião, eu não acompanhei muito, não, eu virei coordenadora da evangelização. Virei coordenadora, e aí, de repente, eu já estava numa sala de evangelização. Foi de paraquedas? Não, não foi, né? Porque, com certeza, das primeiras vezes em que eu disse, não quero, porque eu também fui convidada aqui em Coromandel, né? O que iria acontecer? Tá bom, ela não quer, né? Não é a praia dela, deixa quieto. Mas a espiritualidade é muito misericordiosa. Olhar e falar assim, não, essa caboquinha tem que arrancar pelo menos as 3 folhinhas do carnezinho dela. Vamos tentar de novo, vamos ver se ela vai outra vez. E aí pelejaram comigo mais uma vez. Mas agora eu vou deixar o restante da turma comentar, né? Caiu de paraquedas, pessoal? Ou estava ali engajado na bola da quina? Como é que é esse negócio aí? Eu começaria com uma provocação.
Os discípulos de Jesus caíram de paraquedas? E aí, cadê os comentários? Por sinal, eu fiquei feliz. Como nós somos bem acolhidos, gente. Você viu quantas mensagens de carinho conosco? Gente, eu São fiquei lindos. feliz. Amei isso aqui. A gente convida, né, Marco, a pensar naquela cena mesmo, de Jesus passando no Lago Tiberíades, olhando para cada um deles e convidando. Será que foi por acaso? Não tinha mais lugar nenhum para Jesus olhar, não tinha outras pessoas ali. Será que ele simplesmente olhou só porque eles estavam na beirada do lago? Será que foi assim que foi feito o convite? Será que ele chamou todo mundo? Será que todos que estavam ali foram convidados? E será que todos aceitaram? Como será que foi isso? Foi por acaso? Eles estavam lá, né? Que chega aquele cara estranho com um convite e eles largam as redes e seguem. A gente poderia botar, até fazer uma série de filmes, né? Para tratar dessa questão. E aí? Que história é essa? É do nada? É o acaso? O acaso existe? Aquelas pessoas não tinham mais nada para fazer a não ser aceitar o convite. Né? Eu estou aqui pescando, mas eu não estou gostando muito. Vou aceitar esse convite desse desconhecido para mudar completamente a minha vida. Abraçar uma outra tarefa, que eu nem sei o que é muito bem, mas eu vou, porque eu estou aqui, né? Será que a gente... Né? Tarefa sacrificial. Exato. Será que a gente também estava ali meio que pescando, meio que sem querer, e aí recebe esse convite assim? Não tem nada para fazer. Vou entrar para essa sala de evangelização. Vou evangelizar. Não sei muito bem o que é, não. Mas eu vou. Não tem nada para fazer hoje. Será que foi mesmo desse jeito? Oi, Lu. Foi tão engraçado essa provocação que o Marquinho fez, né? Porque eu tinha separado um trechinho que eu queria ler, que é do capítulo 3 do Boa Nova, onde o doutor da lei, o Hanan, né, ele encontra Jesus quando Jesus vai em busca dos apóstolos, né? E eu até peço licença para poder ler o trecho, ele é bem curtinho, só para a gente ver qual que era o propósito de Jesus, né? O Hanan pergunta assim para Jesus: Galileu, que fazes na cidade? Aí Jesus respondeu: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo, com modesta nobreza. Então ele pergunta: reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Esse reino é a divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos, revidou Hanan, com uma gargalhada de desespero. E continuando as suas observações irônicas, com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução dos teus planos? E Jesus responde: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Respondeu o mestre com humildade. E assim, ainda desenrola todo o texto, né? E eu acho assim que, por mais que não tenhamos combinado essa provocação do Marcos, né, ela aconteceu casualmente, e eu tinha separado esse trecho aqui, a gente mostra que é uma coisa que ecoa, né? A gente, lembrando da figura do Cristo lá, sem ter ao menos procurado os apóstolos, e a partir daquilo ali foi multiplicando, e ecoou até hoje em nós, né? E a brincadeira que a Laila fez, né, se caiu de paraquedas, como que foi, com certeza, todos nós, de alguma forma, nos propusemos estar trabalhando com Cristo, né? Às vezes, a hora que a gente chega aqui, né, Laila, a gente acaba falando assim, aqui tá muito bom, eu acho que eu vou tentar atrasar um pouquinho mais o meu compromisso
corro daqui, corro dali, mas não tem como escapar, né? Quando você faz o compromisso, a tarefa é sua. E ainda bem que não tem, né? E aí, para a gente fazer um paralelo, né? Imaginemos nós, estamos na casa espírita. Quantas pessoas frequentam a nossa casa espírita? Se não fosse um convite para nós, direcionado, por que alguém passou e olhou para a gente e convidou? É isso, Né? Gisele, nosso lar lá de Barretos, eu não sei quem é a pessoa, colocou até num comentário, eu estava fazendo uma visita na nossa casa, que estava começando a evangelização e fui convidada há 37 anos. Aí a gente lembra do Cristo falando, né? Lá em Mateus 22, 14, ele falando, muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Com certeza ele convidou outras pessoas. Talvez não para ser os 12, porque os 12 tinham alguma proposta diferenciada. Mas com certeza ele convidou muitos outros. Será que todos foram? E aí a gente volta para o nosso texto que abriu, né, Marco? E lembra de Bezerra. É igual o Marco falou, olhar para Bezerra é emocionante de pensar no trabalho que ele teve nessa unificação, nessa proposta da doutrina espírita. E pensar que ele está... Ele pensou em desistir, que já era segundo mandato. Quando a espiritualidade chega a ele e diz assim, rapaz, segura essa onda que vai ser necessário. E aí ele topa. Ou seja, por isso que a imagem de Bezerra me comove muito, inclusive nesse propósito espírita, né? Exato. E a gente pensa o quanto ele é próximo da evangelização. O quanto ele é próximo do nosso trabalho, justamente porque ele sabe de todos os entraves que a gente tem, porque são entraves, são dificuldades. Porque para evangelizar, a gente também tem que se auto-evangelizar. Para evangelizar, a gente tem que se auto-trabalhar. É um trabalho de dia a dia. Então, tem as dificuldades de nos reconhecer, de nos entender, de saber o que a gente já consegue, o que a gente precisa trabalhar. Então, Bezerra é essa figura que tem esse carinho enorme pela evangelização, porque ele percebe o nosso esforço, e Bezerra foi esforço durante toda a sua encarnação. Então, realmente, quando a gente começa a pensar na figura de Jesus, igual o Luciano leu para a gente, no Boa Nova, capítulo 4, né, Lu? No capítulo 4, esse convite de Jesus, e ele fala, meus trabalhadores virão, meus discípulos virão de todas as partes. E aí a gente fica pensando, a casa espírita é exatamente aquele lugar onde se congregam várias vontades, várias expectativas, tanto do evangelizador quanto do evangelizando a família. Está todo mundo ali junto, esperando uma melhor condição de estar nesse mundo, né? Então, o evangelizador tem um papel fundamental, tem um papel de ligação realmente, como a Laila falou no início, da realidade que às vezes não está tão fácil assim, com a ideia do reino de Deus, né? Chegar a essa família, essa criança, esse jovem, esse adulto, até a figura de Jesus, para que ele possa aceitar como nós o convite. Então, Bezerra, que é essa figura tão amável, ele começa a mensagem que foi lida hoje falando que a gente foi convidado antes do berço. Aí alguns já saem correndo com a mão na cabeça nesse momento, porque falam assim, o quê? Antes do berço eu já sabia que ia ser desse jeito e eu ainda continuei. Né? Nós temos uma amiga que ela fala, essa mensagem me pesa muito, mas eu amo, porque realmente ela traz a realidade. Nós fomos convidados. E depois ele ainda continua. E aceitaste, né? Não foi imposição, a gente aceitou. E por que será que a gente aceitou? Ou seja, de paraquedas a gente não caiu, a gente aceitou. Agora, a grande questão é por que a gente aceitou, Marco? E aí volta uma outra questão. Eu trouxe aquela passagem de Bezerra e Menezes, que ele pensou em desistir, porque nós, evangelizadores, às vezes, nós pensamos nisso. E será que isso é ruim? Não, é o nosso momento, gente.
Tem pessoas que, apesar de terem aceito na espiritualidade, aqui preferem dar uma retardada no processo. Isso não é nem bom nem ruim. Aliás, uma coisa que me faz feliz na doutrina espírita, não existe certo e errado, não existe essa dualidade, não existe o bom e o mal, não é? Então, é o momento de estar no momento certo, a alma desperta. E é o que aconteceu com Laila. Eu não posso falar isso, porque eu fui evangelizando, e com 16 anos comecei a evangelizar. Então já estava na história. Para mim foi uma sequência natural. Então para mim foi muito diferente do que alguém que chega muitas vezes à casa espírita, e fiquei feliz de nosso lar Barretos, agora eu já sei, é Cássia. Fiquei muito feliz. Eu gosto de ver as pessoas com nome, sabe? E ver as pessoas conhecidas, que são pessoas evangelizadoras, que têm as suas dificuldades, sim. E a gente vive um momento, quando a gente resolveu fazer essa live, é interessante que eu e Gisele participamos de 2 lives falando sobre o livro... Oxe, esqueci o nome do livro agora. Sublime Sementeira? Sublime Sementeira, já ia pegar o livro. Sublime Sementeira. Eu numa semana e ela outra. E foram textos diferentes. Mas no encontro da gente, bateu aquela coisa, tem que estar presente isso. E aí decidimos pelo texto de Bezerra, do convite antes do berço, sabe? Que isso é verdadeiro. Os discípulos não foram convidados de última hora. Não é... A gente percebe a sintonia, o carinho, tudo que acontece na própria vida dos discípulos e que acontece conosco também. Aconteceu conosco também, em algum momento, negar Jesus, como Pedro negou. Aconteceu em algum momento da nossa existência trair Jesus, como Judas traiu. Mas também acontece na nossa vida como João, que esteve do começo até o fim da jornada, levando Maria para morar com ele. Então nós passamos por todos esses discípulos. Nós temos, por exemplo, Zaqueu, cobrador de impostos, que naquele momento resolve entregar tudo com justiça. Mas também somos aquele moço rico que propõe-se a entregar tudo aos pobres, mas pede a Jesus que espere um pouquinho. E ainda diz, se você me ama, me espera. Então nós somos tudo isso. E a proposta da gente hoje é exatamente mostrar que nós estamos aqui, gente, não é à toa, e que passamos por todos esses perrengues, né? Óbvio que o evangelho não vai ter isso, né? Mas a gente passa por essas dificuldades mesmo e não vamos nos sentir culpados pelo que passou. Mas é daqui para frente, gente. É olhar Jesus e ver assim, é a meta, é o ideal. E aí as pessoas perguntam assim, eu posso ser igual a Jesus? Jamais. Por quê? Somos espíritos, individualidades. Nós podemos atuar como, mas iguais a ele, jamais seremos. Espírito Jesus, espírito Marquito. Entenderam? Então nós temos todas essas potencialidades dentro de nós, gente, virtudes. Somos homens e mulheres de bem, não tenho a menor dúvida disso. E é interessante Pessoal, também... Perdão, Lu, pode falar. Pode falar, Laila. Eu queria comentar sobre a questão que nós conhecemos evangelizadores que às vezes dá uma coceira, um comichão, né, de começar a evangelização na casa espírita. E aí a pessoa, eu já ouvi isso, né? Ah, do nada, me deu uma vontade do nada? Sério? Você acha mesmo que é do nada que te deu uma vontade louca? Então, assim, que é a prova maior, né? Sempre que a gente parar para pensar por que eu caí na evangelização. Mesmo o Marquito que falou assim, foi natural, né? Eu entrei, poderia não ter entrado. Poderia, aos 16 anos, né, ter colocado zilhões de empecilhos na frente, era jovem, né, ainda estava estudando, mas se deixou levar pela evangelização. Do nada, você acha que você naturalmente seguiu esse caminho? Né? Naturalmente, nós entramos na evangelização porque já fomos previamente preparados. Né? Existe toda uma caminhada do evangelizador como espírito, né? Alguns dizem assim, certamente essa é a minha primeira vez como espírita,
Eu acho que não importa, gente, quantas vezes nós fomos espíritas, quantas vezes nós fomos católicos, ou seja lá qual a religião nós tivemos anteriormente. O que importa é que nós já conhecíamos Jesus, é que nós já temos uma caminhada prévia com ele, né? E que nessa encarnação nós queremos apresentar aquele que já faz parte da nossa vida para os nossos evangelizandos, ou simplesmente relembrar no coraçãozinho deles que eles também já têm uma caminhada com eles, né? Porque muitos já estão lá, já conhecem Jesus, né? Já tem uma caminhada com eles. E a gente está lá para trocar, né? Quantas vezes dentro da evangelização nós não nos surpreendemos com alguma fala de algum evangelizando, né? Então essa troca é maravilhosa, essa troca é enriquecedora, né? E não importa quantas vezes nós fomos espíritas e quanto tempo nós estamos no espiritismo. O que importa é que nós estamos aqui em nome de Jesus. Laila, e até pegando o gancho, e era mais ou menos a respeito disso que eu queria comentar, porque muitas das vezes a gente acha que para a gente assumir o compromisso de ser um evangelizador, é necessário que você saiba falar o livro dos espíritos de trás para frente, de frente para trás, e a gente sabe que na realidade não é assim, né? A partir do momento em que você já tenha contato com algum conhecimento do Cristo, você já está apto a reproduzir aquilo e tentar evangelizar, né? Porque a gente sabe que no processo de evangelização, mesmo que você se coloque no papel de evangelizador, nós também estamos nos evangelizando. Para que você consiga preparar um material para que você possa apresentar para aquela turma, seja da infância, seja da juventude, você tem que ler várias outras coisas. E nesse processo você também está se evangelizando. Então é um processo contínuo. Você evangeliza, mas também está se evangelizando. E é interessante porque assim, não é necessário que você tenha, seja PhD na doutrina espírita, né, nos ensinos do Cristo, para que você possa ser agora eu estou apto a trabalhar para o Cristo. Não. A gente está apto, a partir do momento que sente esse chamado no coração, você já está apto a auxiliar aos nossos irmãos, né? E você trouxe uma coisa interessante, sabe, Léo? Eu hoje à tarde participei de um evento de Uberlândia, a Congel de Jovem, e eu dividi a atividade com um ex-evangelizando meu, que hoje mora lá em Uberlândia. Então a gente vê que a gente aprende e ensina o tempo inteiro, não é verdade? E que felicidade eu poder me encontrar com ele nessa forma e perceber que ele continua na sua jornada. Ele não está evangelizador, mas ele é uma pessoa que dedica o tempo dele à criação de livros voltados à criança, ao jovem, que é Alan Mitchell, né? Então a gente vê que beleza é você deixar as sementes brotarem quando for necessárias. Aqui Simone coloca que 13 anos me convidaram para assumir a turma. Já faz 34 anos. Pronto, Simone acabou de dizer a idade dela. É só fazer as contas aqui, né? 47. Hoje eu penso que loucura assumir uma turma de mais de 20 crianças, mas tudo tem uma razão. Hoje trabalho também na educação. Ou seja, será que você trabalhar hoje na educação, Simone, também foi por acaso? Mesmo as pessoas dizendo, ser professor não dá dinheiro, porque isso, por aquilo. O que é que leva uma pessoa a permanecer firme na tarefa da educação, mesmo a educação formal? É algo interior, gente, não é o exterior. É um sentimento muito mais puro. É por isso que eu digo a cada evangelizador que está aqui, hoje nós temos também alguns de Santa Catarina. A coordenadora perguntou para mim, pediu o link, eu passei tudo. Gente, o Brasil inteiro pensa dessa forma. Nós somos, e eu digo o Brasil porque estamos restritos, mas hoje nós já temos a Europa trabalhando junto com a gente, nós temos os Estados Unidos trabalhando um pouco, então a gente vê que estar evangelizador, gente, nós somos um dos tantos entre tantos e que vivemos as mesmas coisas.
pois somos seres em desenvolvimento e crescimento, e eu adorei quando o Luciano trouxe que a gente aprende um com o outro, verdadeiramente. Tenho a menor dúvida disso, aprenda a cada dia. É verdade. E assim, a Cássia até colocou, né, que ela descobriu o plano reencarnatório dela. Na verdade, parece que dá aquele clique, assim, a gente fala, é isso. Porque se a gente pensa, se a educação, como o Marco falou, é tão pouco olhada, a evangelização é um trabalho voluntário, né? O que nos faz dedicar tantas horas e querer tanto, e como a gente já falou em outras lives, tudo que a gente olha é para evangelizar, né? A gente vai no mercado, nossa, isso aqui é ótimo para evangelizar. A gente vai numa festa de aniversário, isso aqui também dá para evangelizar. Tudo dá, né? E o que faz a gente ter esse olhar para a evangelização 24 horas por dia? Porque quando dorme, desdobre, o que vai fazer? Evangelizar, né? O que faz a gente querer tanto assim? Realmente é um compromisso assumido, mas é um compromisso não somente mental, não somente do intelecto, é um compromisso do coração. Eu falo muito que o evangelizador, aquela parábola do semeador, é a parábola do evangelizador. Ali está nossos corações representados dia e noite. Tem dia que os espinheiros querem abafar nossa tarefa. E a gente, como evangelizador, que reconhece que ali está nosso propósito, a gente vai afastar os espinhos. Eles não vão deixar de existir, porque faz parte desse mundo que a gente vive, né? Provas e expiações, a gente pode entender pedregulhos e espinhos. É isso aí. Só que cabe a nós trabalhar com esses terrenos que existem no nosso coração, para que a gente nunca deixe a semente morrer. Assim, a gente vai aprender a trabalhar com tantos corações ou terrenos que vão chegar através dos evangelizandos, das famílias, que estão naquelas mesmas condições. Por isso, como o Luciano falou, é um trabalho de mão dupla, né? De via dupla. Você autoevangeliza para poder evangelizar o outro. Então, por isso que é tão importante a gente pensar o que é o protagonismo do evangelizador. É ele fazer esse trabalho de saber que ele é uma peça importantíssima no processo, mas que, como protagonista, e que a gente também já falou em outras lives, ele não age sozinho, ele é uma equipe. E que equipe é essa? Mas na minha casa eu sou o único evangelizador. Na sua casa. Só que o mundo espiritual está aí. A mensagem de Bezerra diz, você nunca está sozinho. O mundo espiritual está aí, outras casas estão aí. Se formos pegar de quais cidades estamos falando, cada um de uma. E estamos aqui com o mesmo propósito. Ainda mais nesses momentos virtuais, a gente sabe que o evangelizador, que é um protagonista, é aquele que olha a sua necessidade e vai atrás do seu objetivo. Ele vai buscar com aquele que já pode. Isso é ser um evangelizador protagonista. Não quer dizer que ele tenha que fazer sozinho. Não quer dizer que ele esteja totalmente capacitado. Não, não existe. É o que o Marco falou. Nós não seremos Jesus. Nós seremos Cristos. Né? Já pensaram nisso? Seremos Cristos. Olha que maravilha. Imagina quando estivermos todos em um planeta cheio de Cristos. Que coisa maravilhosa, mas nunca chegaremos a ser Jesus. Será Marco Cristo, Luciano Cristo, Laila Cristo, mas não Jesus, porque temos características diferentes. E aí a gente lembra da questão 804 do Livro dos Espíritos, que fala das diferenças de aptidões. E lá está escrito, é importantíssimo que elas existam, porque o que um não faz, o outro faz. E assim, contribuindo entre os mundos, olha só, ele fala que a gente não está aqui trabalhando sozinho, é entre os mundos. Contribuindo entre os mundos, vamos completar a obra. Isso é muito importante para o evangelizador pensar. Ele não está sozinho, e se não for na casa dele, com certeza tem outro coração amigo em algum lugar que o auxiliará. Aí a gente lembra de novo do Boa Nova. Virão de todos os lugares.
E eu vou me lembrar de uma encarnação que eu tive na 400 anos antes de Cristo, né? Eu reencarnei como Sócrates. Só que eu era o piolho de Sócrates, Entendi. sabe? Eu era o Não piolho. fale assim do piolho, Marcos. Não, Entendi. veja o nível evolutivo, é importante. Lembra de Chico? Lembra de Chico? Exatamente. Não fale E assim. Francisco de Assis, o burrinho dele. Não fale assim. Mas o que eu quero trazer é o seguinte, eu gosto da maiêutica socrática, e é nessa coisa de protagonismo evangelizador. Eu faço uma pergunta aqui. Evangelizar é um direito ou um dever? E agora, José, para onde? Evangelizar é um direito ou um dever? E não adianta cair a internet, hein? Não adianta travar. Aí, ó, tadinho do piolho, Marco. E aí, gente, é um direito ou um dever? Vamos escutar um pouco vocês agora. Protagonismo Dever aí, evangelizador ó. é um dever. É dever. Bom, eu vejo como direito. Sabe por quê? É o direito de fazer o bem sempre. O dever, parece que quando a gente coloca assim como dever, é o que a gente tem que fazer. Não, é uma escolha, gente. Nós tivemos o direito, no planejamento reencarnatório, de escolher. Então, escolhemos evangelizar, sim. Então, é um direito. Agora, compromissados, responsabilizados pela tarefa, aí funciona como dever. Mas, enquanto origem, é direito. Direito. Eu me Por isso lembro, que eu há um tempo atrás, eu ouvi, se não me engano, do Aloísio, ele falando que quando nós todos formos espíritos de luz, nós vamos escolher servir a Deus, né? Então, nós vamos abrir mão daquilo que a gente chama de liberdade para servir a Deus. Então, isso que o Marcos falou cai como uma luva, né, nessa questão. Porque quando eu me encontro dentro da evangelização, quando eu me percebo, né, tão aprendiz quanto os meus evangelizandos, eu me sinto no dever de compartilhar com ele tudo aquilo que eu já entendo, né, sobre Deus, sobre Jesus, sobre a doutrina espírita, sobre a bondade e por aí vai. E me sinto no dever de compartilhar também com os meus companheiros de evangelização, né? Tudo aquilo que eu já consegui experienciar, né? Porque o que eu sei é muita pretensão, né, gente? E quando eu trato, só para clarear um pouco a Aninha colocou ali que no meu caso pode ser um direito, mas no dela é uma obrigação. Não é isso não, gente. Vamos lembrar, a gente precisa perceber que nós temos nosso momento essência e nosso momento existência. Enquanto essência é direito, enquanto existência talvez seja um dever ou uma obrigação. Agora, por obrigação, não entendamos como algo sofredor, de dor, não. Não é nada disso, não, entendeu? É só para a gente ter a noção de que é uma escolha. Então, nós tivemos uma escolha. Não é acaso. Por isso, volto a Jesus. Todos os discípulos tiveram as suas escolhas. Alguns, inclusive, colocaram as suas escolhas de formas diferentes. Quando a gente vê, por exemplo, Tiago na Casa do Caminho, que propõe manter-se como uma seita do judaísmo, para poder ter os recursos do judaísmo. E já do outro lado, Paulo de Tarso propõe a pureza doutrinária do Cristo, de Jesus. E veja como aquele que negou Cristo é quem faz o equilíbrio das coisas. Pedro. Ele consegue equilibrar e dá a cara do cristianismo, gente. Então você veja, Pedro, que é Pedro hoje, o trono lá no Vaticano, né, e tudo mais, mas é esse que negou Jesus que consolida o cristianismo. Então, nós estamos todos no momento nos direitos e no dever, entendeu? Isso eu queria ótimo. fazer só um apontamento, Laila. Não, tem problema, pode. É brincadeira, Luciano, vai, se joga. Em relação ao que a Gi tinha falado, de ser evangelizador 24 horas, né? Eu acho que é isso que a gente pode colocar como protagonista. Por quê?
Porque muitas das vezes, por mais assim que a gente saiba que existe materiais que nos dão subsídios, né? Muitas das vezes, mesmo tendo aquele material, às vezes é necessário você fazer uma adequação para que você consiga transmitir da melhor forma aquilo que muitas das vezes os alunos, simplesmente pelo material, não conseguiu acessar muito bem. Então, eu acho que essa capacidade do evangelizador é procurar mecanismos no dia a dia, e isso a gente pode até citar Jesus, porque ele evangelizava exatamente dessa forma. Então, ele pegava coisas que eram do dia a dia daquelas pessoas e tentava transmitir o ensinamento dele naquela linguagem figurada, né? Então, eu acho que, assim, que é interessante isso que a Gi trouxe, de eu olho aqui e, opa, isso aqui eu acho que eu posso usar. Eu olho alguma coisa ali, opa, isso aqui eu acho que eu também posso usar. É você dar protagonismo ao seu papel de evangelizador, entendeu? E tentar suprir a necessidade daquele evangelizando da melhor forma possível, né? E fazendo até uma menção no que o Marco falou, da questão de escolhas, né? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Então, assim... Lu, você está travando. Atrasar ao máximo esse compromisso dela, né? Mas chegou no momento que ela resolveu assumir. E aí me veio à memória, enquanto o Marco falava a respeito dessa questão de escolha, o que o Espírito de Verdade trouxe para Kardec, né? Porque Kardec perguntou assim para ele: e se eu tivesse negado, se eu tivesse não aceitado essa tarefa, né? O Cristo, o Espírito de Verdade virou para ele e falou: viriam outros, né? Então, assim, é interessante que estejamos dispostos a assumir a nossa tarefa, mas caso você não assuma, a grama vai continuar crescendo. Então, virão outros para que possa desempenhar essa tarefa. Exato. Por isso que eu coloco sempre na questão do dever ou da obrigação, eu coloco oportunidade. Porque toda vez que a gente fala dever, igual quando a gente fala lei de trabalho, as pessoas até caem os ombros, né? Ai, trabalho. E, na verdade, o trabalho é uma oportunidade divina, é uma lei divina. Então, quando a gente pensa em dever, a gente tem que pensar em compromisso, né? É um compromisso, e o compromisso também não é pesado. O compromisso é um compromisso de amor, é um compromisso de oportunidade, é um compromisso que a gente busca por entender que ali existe uma oportunidade de transformação. Se a gente quer algo melhor, a gente já entende que tem que partir de nós mesmos. E aí a gente começa a pensar na questão de onde vem esse desejo de servir, né? De onde vem esse esforço que cada um de nós faz para buscar uma melhor forma? O que me faz olhar um tema que às vezes é complicado de abordar e a gente buscar a melhor forma de levar para a criança, para o jovem, para o adulto? De onde vem esse querer, né? É essa noção desse contato que a gente já teve com Cristo. É esse contato que a gente já sentiu e sentiu que é bom. E aí esse dever que pesava os ombros começa a virar felicidade. A gente sai daquele momento evangelizador feliz. E a gente quer voltar, passar a semana rápido para voltar, para continuar feliz. E quer muito levar esse mesmo momento feliz para aquelas crianças, para aqueles jovens, para aquelas famílias. Porque a gente já reconhece que é bom. E vendo que era bom, né? De vez em quando não tem isso nas nossas passagens. E vendo que era bom, aí a gente lembra, né? Lá no nosso lar, pois é, e vendo que era bom. No primeiro momento dos nossos ensinos, tá lá, e viu que era bom. E aí a gente pensa assim, a gente já está conseguindo ver que é bom. Ó, co-criador aí, né? Estamos nos preparando para ser co-criador, já somos co-criadores de mundo melhor. Ah, mas a gente não está preparado, né? A gente pode pensar assim, mas eu não estou preparado, e aí? Eu não estou pronto, e aí? Eu nunca vou estar pronto. Eu nunca vou estar pronto.
Eu nunca vou saber nada. O que eu vou fazer dentro dessa sala de evangelização? O que eu tenho para fazer ali? Se a gente de vez em quando brinca, né? Eu não sei ensinar nada, eu não tenho nada para ensinar. Será que a gente já não tem uma caminhada? Aí a gente lembra de novo do Cristo. O que ele disse? Eu sou o caminho, porque eu já tive no mundo e já venci o mundo. A gente já tem os nossos caminhos, a gente já tem nossas caminhadas. Não é ainda como do Cristo, mas a gente já tem. Então, será que a gente já não tem algo para passar, nem que seja da nossa própria vivência? Da nossa vivência com a doutrina, da nossa vivência com o evangelho? Porque é muito sutil se você pensar assim, como que eu convenço o outro que é bom? Se ele ainda não viu o resultado. Como que eu vou falar com essa família? Traz que é maravilhosa a evangelização. Se ela não está vendo o resultado. E esse resultado, quando vem? Tem um monte de coisa aí para vocês responder, Luciano e Marco. Vou desligar meu som e pronto. Ainda bem que falou só Luciano e Marco. Ela é gentil com você. É um ano, você está voltando de férias, está rosadinha. Ela Pois é. Essa coisa de quando a gente provoca de se estou pronto, né? Eu vou ser muito honesto para todo mundo aqui que nos assiste. Nunca estaremos prontos. As pessoas podem se assustar. Como é que nunca estaremos prontos? Se vocês estão falando, vocês trazem as suas experiências nessas lives, não sei o quê, isso não fica pronto? Não. Nós trazemos até o patamar onde chegamos. Mas sempre teremos outros patamares a serem alcançados. Então, a gente nunca estará pronto. Criar essa expectativa de quando estarei pronto. Os filósofos diziam o seguinte, não existe nenhum sábio que não tenha o que aprender e não tem aquela pessoa mais ignorante que não tenha o que ensinar. E aí a gente vê essa interação entre nós. Eu até fiquei surpreso uma interação aqui entre Sergipe e Barretos, Aracaju e Barretos. Trocando aqui, Cássia de Barretos e Livânia Aracaju. Será que essa troca não significa que nós ainda não estamos prontos na totalidade? É preciso que a gente troque essa vivência um com o outro. E quando o Gi faz a coisa, ele diz assim, gente, evangelizar não significa que eu seja o doutor do espiritismo, mas é aquele que está se propondo a trabalhar junto com as crianças e com os jovens para ajudá-los e nos ajudar em primeiro lugar. Somos iguais, gente. A gente pega, às vezes, um evangelizando que dá banho na gente, e a gente tem que aproveitar. Aí sim a gente vai falar do protagonismo infantil, do protagonismo juvenil, mas para que isso aconteça, antes a gente precisa exercer o nosso. A gente quer que exerça o outro se a gente não exerce o nosso. Como é que a gente quer ser exemplo para o outro se a gente não pratica? Hoje, nessa atividade que eu tive com o Jorge, foi interessante que o tema era potencialidades da alma e especificamente sentimentos, né? E uma jovem, ela devia ter o quê? Uns 11, 12 anos, ela disse assim, cada um foi colocando amar, porque chegamos no final, ações de amar, não sei o que, ela disse assim, mas como é que eu vou amar alguma outra coisa se eu não me amo? Então, como é que eu vou estimular alguém ao protagonismo, porque motivar eu não motivo ninguém, né? A motivação é interna, se eu não aplico a minha parte de protagonismo. Como é que eu posso dizer às pessoas assim, dê esse horário de voluntariado, não sei o quê, se eu não estou como voluntário? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço? Então, por isso, não é estimulando a ninguém, ao contrário, nós nunca estaremos prontos. O próprio Jesus também não estava pronto. Porque, apesar de saber tudo que soube, ele ainda afirma em alguns momentos, lembra passagens antigas do Velho Testamento, né? Ele vem buscando formas, mas que a informação não estava completa, porque os seres, eles não são como Deus imutáveis, né? As leis mudam a cada segundo, a cada momento. Talvez ele nem esperasse que naquele momento em que Pilatos lavou as mãos, talvez ele imaginasse mais ou menos, mas será que exato? Não, então ele foi se construindo no processo. Ele chegou até o momento da cruz, onde muitas pessoas confundem a fala dele, ele diz, ó Pai, afasta de mim esse cálice, etc. Não, ele está relembrando uma mensagem, se não me engano, de Salomão. Então ele está relembrando e vendo assim, poxa,
talvez eu não imaginasse que fosse tanto quanto está sendo. Talvez a expectativa dele fosse até menor, não sei. Mas eu, como Cristo, como o Gi falou, a minha expectativa sempre será a de aprendizado e de superação. Por isso que nunca estaremos prontos. É interessante. É interessante. A gente... Lu, para o ímpar. Agora vai eu agora. Não vai, só dessa vez. Você. Eu acho que o maior exemplo que o Cristo não quer que estejamos a nível de perfeição para que possamos segui-lo é os próprios apóstolos, né? Porque os próprios apóstolos, no processo de construção dele, Jesus deixava muito bem claro a proximidade dos apóstolos conosco, né? Então, assim, com as falhas, com os pensamentos, muitas das vezes preconceituosos da própria época mesmo, né? Então, assim, muitas das vezes eles questionavam a atitude do Cristo para determinadas coisas. Então, sim, esse é o maior exemplo de que o Cristo já nos coloca como aptos a segui-lo. Basta que você esteja de coração aberto para isso. A partir desse momento, você está pronto. E aí a gente não pode esquecer, porque eu no finalzinho até quero fazer a leitura dessa parte, que é dos 500 da Galileia, né? No qual Jesus fala que eles deverão desbravar as terras, né? Multiplicando o evangelho que ele havia trazido. Então, assim, a gente vai passar por dificuldades, a gente vai passar por desânimo, porque nós somos falhos, né? Então, assim, é totalmente compreensível. Só que o que nós devemos fazer nesses momentos? Não alimentar essas fraquezas nossas, né? É buscar, às vezes, ouvir a palavra, estudar a palavra novamente, para que aquilo ali possa restabelecer as suas baterias, né? E só fazendo um adendo no que o Marco havia falado, aquele momento em que o Cristo está na cruz, né? Ele recita o Salmo 22, né? Pai, por que me abandonastes? É porque a intenção dele era mostrar ali que o propósito de tudo que aqueles profetas antigos haviam citado sobre o Messias, sobre aquela promessa, né? A gente pega, por exemplo, Isaías, capítulo 53, você vê descrito exatamente tudo que Jesus passou, até na figura do Cordeiro, né? Então, assim, ele demonstrando em palavras tudo aquilo que já estava programado para que ele pudesse passar e demonstrando a figura dele, a figura do Messias prometido, né? Gente, a pessoa citando Isaías, meu Deus, me ajuda! Ô, Laila, porque do Antigo Testamento é o profeta que eu mais gosto, entendeu? A pessoa tem um profeta que mais gosta. Gente, tá vendo como que a companhia né? A pessoa mais evoluída tá com Isaías. É ótimo isso. Agora, tem uma frase que a gente sempre ouve e que eu acho que é legal a gente trazer aqui, que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E a gente fica martelando nisso, né? Quando que eu vou estar pronto? Quando que eu vou estar pronto? E aí a gente vai buscar a origem dessa frase. Ela está lá em Nosso Lar, no capítulo 26, Novas Perspectivas. E Clarencio conversando com o André Luiz, porque o André Luiz quer trabalhar. Só que ele chega, né, falando que é médico e tudo. E com aquele ainda orgulho, egoísmo, eu sou médico, eu posso trabalhar, eu quero trabalhar. Só que Clarencio começa a esclarecer André Luiz e dizer para ele que na Terra a gente toma por prosperidade, a prosperidade financeira, os ensinos, né, formais, a gente toma a configuração externa. Eu achei interessante quando ele fala figuração externa, ou seja, aquilo que você representa para poder assumir um trabalho. Só que ele fala aqui no mundo espiritual, ou seja, aqui
no trabalho mesmo que importa, porque o que nós evangelizadores fazemos? Nós trabalhamos o lado espiritual do ser. O lado intelectual vai ser trabalhado na escola formal, na vida, né, no trabalho formal. Nós trabalhamos o lado espiritual do ser, ou seja, o ser imortal. Quando ele fala isso, Clarencio diz para ele, aqui o que importa, o que estima-se, é a compreensão, o esforço próprio e a humildade sincera. Aí a gente começa a entender o que essa frase quer dizer para a gente. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece, ou quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Não é pronto de acabado, por quê? Mesmo quando a gente chegar lá na escala dos Cristos, tá? Cristo Marco, Cristo Lu, Cristo Laila. Quando a gente chegar nessa escala ainda continua. A evolução não para nunca. Então, a gente nunca vai estar pronto. Então, o que é esse pronto, né? É prontificado. Clarencio deixa claro para André Luiz que estar pronto é estar prontificado. É aquele que quer compreender, é aquele que quer se esforçar e é aquele que mantém a humildade de saber que nunca está pronto. Que tem sempre para absorver, tem sempre para conhecer, tem sempre para se equipar de formas de evangelizar. Então, para a gente tirar esse peso também de quando está pronto, está prontificado. Está prontificado? Vão vir vários ao seu auxílio. É uma casa sendo construída. Aí você diz, ela acabou. Mas quando você acaba de construir a casa, aí, por exemplo, o piso já precisa ter trocado, não sei o quê, nunca está pronto. E a gente volta aos filósofos da antiguidade, René Descartes, tudo que sei, nada sei. No discurso do método, ele começa a dizer assim, eu agora deixo de acreditar em tudo e passo a acreditar em tudo. Aí a pessoa confunde a cabeça assim, peraí, como é? Ele não acredita em nada e acredita em tudo? Pois é, as coisas vão se mostrando e no seu momento se passa a acreditar ou desacreditar. O que era, por exemplo, há muitos anos atrás, como lei humana, que era escravidão, hoje é inadmissível. Então, o que é a nossa crença? É uma construção permanente. E o que vai embasar essa construção permanente, gente, é o desenvolvimento moral. E é por isso a importância nossa como evangelizador. Nós estamos trabalhando junto com as famílias, aí envolvo as famílias, nós vamos ter uma live sobre isso, nesse projeto de educação moral. É o nosso papel junto com as famílias, não estamos lá ensinando matemática, ciência, não, nós estamos mostrando às nossas crianças, aos nossos jovens, como atuar conforme as leis divinas, que essas são imutáveis, gente, não tem ciência. A gente sabe, qual é a lei divina? Gente, é agir em favor do bem. Pronto, você age no bem, você está em conformidade com as leis de Deus, e acabou. E é simples para a gente racionalizar, mas na hora da prática, é por isso que eu afirmo sempre, ser evangelizador ou estar evangelizador é uma escolha. Por que ser ou estar? Ser é algo permanente. Estar é passagem. Eu considero que nós estamos na tarefa, somos evangelizadores. Pode passar, como Laila disse, deu uma escapadinha no momento, mas você sempre volta. Seja por um filho, eu tenho hoje, numa atividade de manhã com os evangelizadores na Casa Espírita, uma evangelizadora que estava retornando depois de quase 8 anos fora da evangelização infantil. E por que ela retornou? Ela trouxe a sua filha de volta para a evangelização ano passado e começou a tomar o gosto de novo. E voltou a evangelizar esse ano. Então, é algo assim, você pode não voltar nessa existência, mas tenha certeza que sempre você vai evangelizar, sempre será evangelizador. Sempre, porque é interessante. Gente, eu nunca me lembro quem foi que falou e nem onde eu ouvi. Eu cito, mas eu não faço ideia de onde eu ouvi, tá? É uma pessoa que diz que nós realmente evangelizamos 24 horas. É difícil, por exemplo, eu, Laila, como evangelizadora, topar com uma criança em algum lugar e durante a conversa não falar sobre Jesus. Acho que não existe nenhum evangelizador que não faz isso. Eu não estou na sala de evangelização. Muitas vezes aquela criança não é a minha evangelizanda, mas eu estou evangelizando. Né? Então, eu evangelizo dentro de casa, eu evangelizo quando eu consolo um amigo ou um desconhecido. Né? Isso tudo é evangelizar.
E isso tudo agrega, né, o conhecimento para quando eu estiver dentro da sala de evangelização. Porque eu duvido, Deodó, pode colocar aí no chat, o evangelizador que durante a construção da sua aula não fala assim: ah, mas eu conheci o fulano que estava com problema assim, assim, eu falei com ele daquele jeito, e foi muito legal, foi muito efetivo, vou tentar então. Eu duvido que não tem quem não faça isso. E é interessante essa questão de construção, né? Porque se a gente for parar para lembrar, né? A primeira aula de evangelização que eu fiz lá atrás, ano passado, né? Para não falar a minha idade, que o Marquito fica fazendo conta da idade dos outros. Eu fiz de uma forma. Hoje, eu pego o plano de aula, eu releio, eu trago para esse plano de aula toda a minha experiência, né? Desses anos de evangelização. Aquela avaliaçãozinha do final. Não é se a aula foi ótima, se a aula foi ruim. Não. O que eu fiz que não foi legal? O que eu poderia ter feito melhor? Como eu poderia ter dito que seria mais efetivo, né? Tudo isso, gente, é experiência, né? A primeira aula talvez tenha sido... Eu vou falar que a primeira aula foi um fiasco, tá? Foi um fiasco, mas tá ótimo. Hoje em dia, a comunicação com eles é melhor. Por quê? Eu amadureci dentro da evangelização, eu amadureci como pessoa, a minha convivência com eles, né, criou uma maturidade mútua. Eu hoje conheço eles melhor, eles me conhecem melhor, e todos os dias, quando entra um evangelizando novo dentro da sala, né, no início não era assim, mas hoje a gente já conseguiu construir isso, eles mesmos conseguem trazer aquele evangelizando para o grupo, né? Então ele não se sente deslocado, ele não vai no próximo encontro não participar, porque ele já sabe o que está acontecendo lá, né? Porque essa interação é feita de maneira natural e muito gostosa. Eu já cheguei lá dessa forma? Não, eu acabei de falar que o primeiro encontro foi um fiasco. O segundo foi um fiasco menorzinho, mas foi um fiasco. E por aí vai. Mas é uma construção, né? A gente vai construindo. Hoje a gente faz uma aula diferente. Olha bem lá, na verdade não é que foi um fiasco. Na verdade não é esse o sentimento. Talvez não tenha sido a expectativa que você quis alcançar. Expectativa versus realidade, né? Pois é, mas era o que você tinha para dar no momento e foi muito grato. Se você parou, planejou, pensou, gente, foi de muito grato. A espiritualidade está ali sempre e vendo, ó, é o momento dela, a próxima vai ser melhorzinha, e a gente vê isso. Luciano caiu, mas ele está voltando. Ele vai reiniciar o computador, mas ele está voltando aqui daqui a pouquinho. Conversei com ele pelo Zap aqui, certo? Só porque a gente está sentindo falta, né? As colocações dele foram tão maravilhosas, mas ele está voltando, viu? Foi mesmo. E é interessante isso que o Marco tocou, o evangelizador, já que a gente hoje está falando dessa proposta do evangelizador se colocar consciente, mas feliz perante a tarefa, a gente se compara muito. Então, por que a gente às vezes acha, minha aula não foi boa, sendo que a gente estava ali, envolvido pela espiritualidade, organizando tudo, se preparando, se entregando, porque a gente tende a comparar com o que o outro fez. A gente não acredita que nós estamos levando o que o momento exige de nós, o que aquele evangelizando precisa, o que a gente já pode dar. E aí a gente lembra da nossa mensagem aí, base da live de hoje, que Bezerra fala para a gente, né? Transformar suas debilidades em força. Aquilo que está te faltando, tenha força e vá buscar o complemento, né? Não se compare. Olhe para você e perceba, olha, eu posso me dar um pouco mais, eu posso me doar um pouco mais, posso me preparar um pouco mais, transformar os limites em entusiasmo.
aquilo que eu falo assim, eu só dou conta até aqui. Olha como que a gente está se limitando, e lembrando o estudo que o Marco fez, Potências da Alma, nosso espírito tem potencialidades que desconhecemos. Como que a gente pode virar para a gente e falar, eu só dou conta de fazer até aqui? Você não conhece tudo que o seu espírito grandioso traz, né? Olha só por quem fomos criados. Será que a gente tem um limite? Ou será que a gente ainda não conhece tudo que a gente traz? E lembrar também que ele nos falou, transformar a vossa pequenez em grandeza. Às vezes o que parece pequeno para mim, que parece que não deu nada certo, foi um momento sublime para aquele evangelizando, atingiu a dor que ele trazia, atingiu a expectativa dele, não atingiu a minha, que eu queria mais. Eu também sempre quero mais, né? Eu não sou uma pessoa conformada, eu sempre quero mais. Mas isso é que me faz caminhar e buscar. Só que para aquele que está chegando, foi o momento escolhido para que ele absorvesse aquele ensino. Por isso que quando a gente senta para preparar nosso momento evangelizador, a gente tem que lembrar, não estamos sozinhos. Estamos sendo encaminhados para atender aqueles evangelizandos. Então, o que eu me preparei e levei, com certeza atingiu aquele coração, mesmo que o meu ainda não esteja satisfeito. E é bom que não esteja, porque eu vou buscar mais, né? Então, assim, a gente tem que, nesse momento de pensar da alegria da evangelização, pensar, cada um é diferente, lembra lá da história, né? Não seremos Jesus? Cada um é diferente, cada um vai fazer uma etapa, e isso é importante a gente lembrar. Paulo fala isso para a gente na carta Tessalonicenses, né? Você obrará na obra de outros e outros obrarão na sua. Ou seja, nós temos uma etapa a cumprir. Nós não vamos evangelizar aquele espírito que chegou ali no bebês e ele vai sair lá na mocidade como espírito puro. Isso não vai acontecer, não é desse mundo, né? Então, nós temos uma etapa para estar com ele, nós vamos cumprir bem a nossa etapa e depois nós vamos encaminhá-lo para outro, mesmo que o nosso pensamento ainda continue lá, mas ele tem que passar a etapa. Outro vai obrar com ele, outro além, e assim ele vai se construindo. Então, a gente tem que pensar, nós temos uma caminhada longa com esse espírito. Nós estamos em uma parte do plano reencarnatório dele, importantíssima, fundamental, que tem que ser bem feita, mas tem que ser com alegria, sabendo que a gente está dando o melhor que a gente pode. E quando a gente fala dessa opção, dessa oportunidade de querer mais, a gente às vezes cria uma ansiedade da perfeição. A gente tem que lembrar que o mais é o passo seguinte, é como se estivéssemos andando. É o passo seguinte, é simples. A gente não cria essa expectativa na ansiedade de querer 100%. Então vamos aos pouquinhos, ver o meu possível hoje. Aí, e eu digo o seguinte, aí eu afirmo a vocês, o crescimento nesse aspecto é exponencial, quem gosta de matemática. Porque quando você dá o primeiro passo, o próximo passo dado na sequência, ele vai ser dobrado. Porque você já está na caminhada, você já pegou o gás. Você já vai da primeira para a segunda, agora você dá a primeira passada. Aí para, fica lá esperando, aí é recomeçar, mas é sempre válido. O interessante é que você dê a primeira, a segunda, a terceira e vá seguindo de frente, seguindo adiante. Né? E a gente tem que lembrar... Sim. Oi. Pode falar, vai. Pode falar, amor. Pode. E a gente tem que lembrar que a gente já assistiu, e eu não sei se é só aqui que já aconteceu isso, mas quando o evangelizando vai aplicar a aula, né, o momento que ele preparou, e aí o evangelizador vai aplicar a aula, e o evangelizando às vezes não consegue corresponder à expectativa do evangelizador, ele diz, mas eu já te ensinei isso, mas eu já falei isso. Não sei se vocês já viram isso por aí, mas eu já falei isso. E aí a gente lembra de novo de Jesus, que é nosso modelo e guia, nosso exemplo amoroso. Quando ele está na estrada de Emaús, o que ele faz com aqueles dois? E relembrando, começando de Moisés, vai relembrando tudo que dizia sobre ele nas Escrituras. Então,
Quando a gente está ali na evangelização, não importa se você vai ter que repetir o seu tema 50 vezes. Se ainda não atinge o objetivo, faz de novo, faz de outra forma, usa outro recurso, tenta novamente. Aquele espírito tem toda a eternidade, ele é imortal, para poder absorver e relembrar essas leis divinas. Então, nós não podemos ter... Eu tive que ler o comentário ali. Eu também, eu não resisti também, eu não resisti. Eu também não, eu tive que ler. Tem outra voz de Pato Donald. É porque a Marluce sempre fala, mas eu vou evangelizar, e a minha voz é de Pato Donald. Eu falei assim, olha, no plano reencarnatório dos seus evangelizandos estava escrito, você estará na sala de Marluce com voz de Pato Donald, e eles aceitaram. E eles querem a sua voz. Mande para ele os seus áudios, mande para ele os seus vídeos. É você que eles querem ouvir, né? Esse vínculo com o evangelizador, a gente às vezes se acha tão incapaz, e ela é um exemplo ótimo para isso. A gente se acha tão incapaz que a gente fala assim, não, mas eu não tenho jeito, mas eu não consigo fazer um vídeo. Ai, mas eu cantando sou péssima. Eu falo para todo mundo, quem me ouve cantar vai direto para o mundo feliz, né? Olha só, ganha bastante bônus hora, vai direto para o mundo feliz, isso é maravilhoso. Então fica perto de mim enquanto eu canto, não vai embora. Então eu canto para poder ajudá-los a evoluir, né? Então é por isso. Então assim, a gente não pode desprezar aquilo que a gente já tem. Os nossos evangelizandos estão esperando a nossa voz, o nosso olhar, a nossa escuta, o nosso carinho, a nossa dedicação, a nossa entrega. Então, a gente tem que se reconhecer como aquele ser que realmente foi colocado, não empurrado para dentro da sala, colocado no caminho desses evangelizandos. Exatamente. Ai, quanta coisa boa, gente. Acho que o Luciano tá voltando, gente. Ele teve um acidente, mas voltou. Caiu, mas não machucou. Isso então, tá que eu pensei bom. agora. Caiu, mas não se machucou, não. Acredito Ele caiu que não. uma da casa aí. E é interessante a gente dizer que essa questão de estar pronto, né, é muita pressão, né, em cima da gente. Nós estamos encaminhada, existe uma troca contínua, né, com os nossos evangelizando. Lógico, né, que, como Kardec mesmo diz, os espíritos dizem, reconheceremos os espíritas, os bons espíritas, pelo esforço de corrigir suas más tendências. Então, tem que ter um esforço. Eu não posso, né, igual eu já ouvi várias vezes, eu acho que até eu falei isso também, né? Eu deixo para a próxima encarnação, nessa eu só vim estudar, na próxima eu trabalho. Precisa ter um esforço nosso, né? Mas óbvio que eu não vou ficar naquela de, não, eu vou deixar para o fulano fazer, porque o fulano faz melhor do que eu. Não, vou cantar, eu vou deixar para a Gisele, porque a Gisele é mais sem vergonha, ela já sabe que canta mal mesmo, então vou deixar para ela. Né? Tem que ter um esforço meu. Eu preciso sair do lugar e fazer alguma coisa. Teve um estudo do Evangelho uma vez, eles falando sobre os verbos, né, que Jesus usava, né, levanta-te, venha. Então, assim, é interessante que eu tenha esse esforço de fazer. Não ficou legal da primeira vez, não ficou legal da segunda vez, que maravilha que não ficou, porque assim eu vou tentando melhorar, né? Quantas encarnações, gente, a gente desencarna, olha lá em cima e fala assim, nossa, mas eu fiz isso? Foi isso que eu fiz? Não, eu quero voltar porque eu quero fazer melhor da próxima vez. A reencarnação, vocês acham que sai da onde, gente? Da onde? Nós somos um projeto inacabado, né? E esse projeto requer esforço para que cada vez ele fique melhor, né? Hoje, às vezes, eu não contei a história da forma como eu queria, então eu vou me esforçar e da próxima vez essa história vai sair melhor. Mas a voz da fulana é melhor. Então, chega até onde você acha que é o seu melhor, né?
E aí um dia você vai olhar e falar assim, poxa, ó, ficou um chuchu, hein? Mas ainda vai dar para ficar melhor. Existe esse esforço é que vai transformar o nosso planeta em planeta de regeneração. É o esforço do ser humano em ser cada vez melhor. E é tão interessante que às vezes eu já ouvi assim, mas como é que eu ainda não perdoo? Como é que eu vou falar para o meu evangelizando perdoar? Gente, você vai falar para ele, olha, eu estou me esforçando para aprender a perdoar. É um esforço íntimo meu. Mas Jesus falou que é necessário que a gente perdoe 70 vezes, 7 vezes. E por isso eu me esforço. Porque Jesus me ensinou. Ele esteve aqui antes de mim e ele perdoou. Ele provou que não é impossível. E se não é impossível para ele, não vai ser impossível para mim. Mas eu estou em construção. Né? E muitas vezes, Laila, formar parcerias, gente, isso é humildade. É formar parcerias. Sim, se eu ainda não faço, por que não pedir ajuda, né? Por que não chamar a Gisele e falar assim, Gi, vem cantar com a sua voz de taquara rachada? Ou então chamar a Marluce e falar, Marluce, vem cá, eu tô precisando de um pato Donald na minha história. Lembrar que os corais são compostos de várias vozes diferentes. Então, todo mundo também tem espaço. Sendo bem colocado, dá certo. Ou seja, a equipe pode não ser perfeita, mas sendo bem colocado e com aquele bom propósito, vai dar certo. Quando a gente pensa nos apóstolos mesmo, não eram equipes com capacidades totais, mas cada um fazendo o seu papel, conseguiram constituir a obra e, no final, aprender com a própria vivência. A gente lembra do Cristo, né? Para você é preciso que eu vá. Por quê? Quando eu estiver fora, vocês vão ter que vivenciar o evangelho. Aí vocês vão crescer. O evangelizador já está nessa etapa, olha que maravilha. Já está ali vivenciando. A gente já tem essas oportunidades, né? E os discípulos tiveram como assim um ponto de onde Jesus entregou a tarefa para eles, o Sermão do Monte. Ele entregou a tarefa, ou seja, a confiança dele naqueles discípulos. Ele entregou a tarefa. E aí, eu acho que vale até a leitura do texto agora, não sei se o Luciano acha que é o momento, né? Para a gente fazer a leitura do texto dos 500 da Galileia. Aproveitar, você não se machucou na queda não, né, Lu? Pois é, eu peço desculpa aí pela minha ausência, não sei o que aconteceu com a internet, mas acabou que deu certo, viu, Marluce? Bom, essa passagem, os 500 da Galileia, acho que é o capítulo, 29, o capítulo 29 da Galileia, e tem uma passagem, o trecho, né, em que Jesus conversa com todos eles ali, e o trecho assim, que eu marquei, queria fazer essa leitura com vocês, é o parágrafo que ele coloca assim, né? Naquela noite de imperecível recordação, foi confiado aos 500 da Galileia o serviço glorioso das coletividades terrestres, sobre a inspiração de Jesus Cristo. E essa é uma parte tão importante, né, para a gente entender que, mesmo que muitas das vezes a gente não se julgue que não está preparado, mas naquele momento em que você se propõe a falar pelo Cristo, você não estará sozinho. O Cristo estará com você. Mal sabiam eles, na sua mísera condição humana, que a palavra do Mestre alcançaria os séculos do porvir. E foi assim que, representando o fermento renovador do mundo, eles reencarnaram em todos os tempos, nos mais diversos climas religiosos e políticos do planeta, ensinando a verdade e abrindo novos caminhos de luz, através dos bastidores eternos do tempo. Então, assim, todos nós que nos comprometemos a servir ao Cristo, e no próprio texto de Bezerra, que reforça isso, né, nós nos comprometemos a servir em benefício do próximo, né,
benefício do Cristo. Então não adianta correr não, né, Laila? Bem que eu tentei. Lu, na realidade não é nem benefício do Cristo, não. É em benefício com o Cristo. Que não é para, é com. É uma coisa que às vezes nos distancia da tarefa evangelizadora, a gente está imaginando que a gente está fazendo para Jesus. Não é com. Ele está com a gente ao lado o tempo inteiro. Ele não nos larga, gente. E aí a gente lembra, né, dessa questão de estar ou não estar pronto, de estar ou não estar evangelizando enquanto não estamos prontos, né? Que a semeadura é nossa, mas a colheita é de Jesus e vai ser sempre, né? Então, eu preciso dar o meu melhor, porque o meu melhor vai me tornar melhor, né? Quanto mais eu me esforço na tarefa da evangelização, melhor eu fico, melhor eu me sinto. Porque quantas vezes nós estamos ali montando nosso encontro, a nossa aula, e aí eu olho e falo assim, poxa vida, eu acho que eu já consigo fazer isso aqui, hein? Ou mesmo, gente, quando a gente está falando para evangelizando, né? Não. As crianças estão ali como ferramentas para nos educar também, tá? E aí você tá falando e ele fala assim, mas tia, lá em casa acontece isso assim, assim. E aí você fala assim, por que você não tenta fazer desse jeito? E aí você vai lembrar que isso acontece na sua casa e você não tenta fazer desse jeito. E aí você fala assim, eu já consigo fazer isso. E já volta para casa com um outro pensamento, um pensamento diferente. Ou seja, você se evangelizou durante a evangelização. Olha que maravilha. Eu confesso que isso já aconteceu comigo, tá, gente? Que maravilha. Palmas para mim. Ei! Gente, eu fico feliz, porque quando a gente pensou nessa live, o objetivo dela era ser estimulante, era ser que a gente mostrasse a alegria que é para nós evangelizar. E pelos comentários aqui no chat, eu estou feliz. Aí sim, eu estou vendo que deu certo a nossa live. Eu acho que o grupo que está participando com a gente aqui percebeu essa sintonia e essa energia de mostrar que ser evangelizador é bom. E não se cobrar tanto, gente. Cada um no seu tempo, cada um com sua tarefa. Nem todo mundo aqui é Chico Xavier, Divaldo Franco, Gandhi, Mahatma Gandhi, nem Madre Teresa de Calcutá, nem Santa dos... Cada um tem sua tarefa e ela não é menor nem maior aos olhos de Deus. Então, se fortaleça nesse ideal. A sua tarefa é importante. Seria da pressa se não fossem os grãos de areia. Que lindo! É interessante que no Sublime Sementeira tem uma fala de Jacques Rousseau, né, que é muito boa, que eu falo, ela é estimulante para a gente, e se a gente acolhe ela com o coração mesmo. Ele diz assim, mesmo que o agricultor possa merecer reparos, se plantar alguma boa semente, ela germinará e produzirá bons frutos. Então, não traz o peso da função, traz a alegria da função. Porque você é alegre, você escolhe as boas sementes, você semeia com alegria, e essa alegria envolve. A gente sabe que o nosso pensamento é criador. Aquilo que a gente quer, a gente pensa, a gente foca naquilo, aquilo se espalha. Aquilo envolve todo mundo que chega. Por que tem pessoas que têm um magnetismo, né? A gente fala assim, gente, que bom estar perto dessa pessoa. Que bom fazer trabalho com essas pessoas, né? Por quê? Porque elas têm isso, elas têm a alegria de servir. Elas têm a alegria de buscar sempre melhorar-se. E nem é melhorar o outro, melhorar-se. Então, isso faz vibrar, isso faz envolver. Isso é a boa semente, né? Buscar sempre o melhor, mesmo que você ainda não seja o perfeito, mas você já está na busca constante. Então, é importante a gente guardar no coração isso, mesmo que o semeador mereça reparo, a boa semente escolhida vai fortalecer, vai frutificar, vai nascer.
E aí a gente não precisa se preocupar de quando será. Tá ali. Na hora certa ela vai germinar. Lindo! Ai, ai, um ano de coisa boa. A gente que anda com vocês. Beijo! Gratidão. Beijo no coração de todo mundo por ter estado, oh meu Deus do céu, por estar conosco. Um beijo no coração de todo mundo por estar conosco. Comemorando o aniversário de um ano da live. Eu descansada, totalmente bronzeada. Adoro. Só para poder falar que estava curtindo, olha só. Pois nós vamos ter em particular com a nossa irmã. Isso, uma conversa, porque tem uma amiga nossa que está aqui, Erli é daqui da Bahia, ela mora em Porto Seguro. Ela diz que ela mora onde todo mundo quer passar férias. Pois é. Eu já fui em Porto Seguro. Ô, vida difícil. Ai, gente, foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom brincar com vocês. Hoje eu resgatei a Xuxa, né? Desculpa. Anos 80 puro. Quero convidar vocês, então, a trazer as considerações finais, se despedir de todo mundo. Vai lá, Gica. Bom, pessoal, o que a gente pode falar hoje, né? Gratidão. Gratidão a Deus pela oportunidade de estar encarnado nesse momento com essas pessoas que amo profundamente. Gratidão a Jesus por ter me convidado para esse trabalho. Gratidão a todas as pessoas que se envolvem comigo. Oi, produção. Olha lá, a produção chegou. É isso que eu ia dizer, Irene apareceu na tela. Você viu, né? Que se envolvem comigo, porque a gente sabe que para a gente se entregar dessa forma, a gente precisa de pessoas que nos sustentem, né? A gente não trabalha sozinho, somos espíritos ainda que de vez em quando vem o espinheiro, mas aí aparecem amigos que falam, pode deixar, eu te ajudo, tira um pouco. Então a gratidão aqui é para todos vocês que me sustentam, que sustentam esse trabalho de evangelização, que abraçam comigo essa proposta, que estão aqui hoje, essa hora da noite, dedicando as melhores vibrações para esse trabalho. Então, só gratidão. Gratidão pelo convite da Laila, pela companhia do Marco, do Luciano, do Marcelo, do Irênio, esses dois que fazem o suporte tecnológico da live. Então, a gente agradece também Claro Azul, nossa amiga querida, linda, que esteve aqui esse ano todo conosco. Então, é só gratidão. Agradecer a vocês essa oportunidade e dizer, mantenham-se firmes. Não tem como a gente transformar o mundo se não for através da verdade e do consolo do Evangelho, da doutrina espírita. Então, nós estamos fazendo uma parte que às vezes parece que é muito pequena, mas é fundamental para a obra do Cristo, para a obra do Pai, para a transformação do mundo, para que a gente possa ser feliz. Todos nós merecemos ser felizes. Vamos começar sendo felizes na evangelização. Um beijo para vocês, gratidão eterna. Bom, pessoal, eu reverbero também a palavra gratidão que a Gi usou. Agradeço a todos, né? Eu brinco muito com a Laila, né? Que a Laila falou que correu bastante, né? Para começar na tarefa, e que se ela voltar para Uberaba, eu ia puxar ela pelos cabelos, mas ela ia continuar na tarefa, né? Eu brinco muito com ela nesse sentido. E com certeza ela demorou, mas graças a Deus, hoje ela consegue fazer um trabalho esplêndido, né? Claro que juntamente com a Azul, com a Gi, o Marquinho, o Marcelo, né? Com todo mundo aí que dá esse suporte, o Irênio, e que todos continuem nessa tarefa para que nós consigamos auxiliar cada vez mais, né?
a gente acaba sendo auxiliado também, mas que nós consigamos também auxiliar aqueles que necessitam. Um grande abraço a todos. Eu digo o seguinte, minha palavra também é gratidão, e peço uma coisa a cada um de vocês que nos assiste. Se fortaleçam, para que a gente também seja fortalecido pelas melhores vibrações que vocês emanam nestes momentos de live, e o pós, quando vocês forem reassistir essas lives. Gente, não tenham dúvida, a gente capta de cada um de vocês essas melhores vibrações, e é o que nos faz permanecer nessa labuta de valorizar cada vez mais a evangelização infanto-juvenil, porque a gente acredita em nós mesmos e em cada um de vocês. Piamente. Marcelo, meu brother produção. Olá, pessoal, muito bom. Eu não sei nem o que dizer. A única coisa que vem na minha cabeça é, na minha prece inicial, a minha intenção era que cada um recebesse aquilo que precisava, aquilo que era necessário para o seu desenvolvimento, para a sua transformação moral e para o crescimento da tarefa evangelizadora. O que chegou para mim aqui foi tanta coisa e contribuindo tanto para o meu aprendizado que eu também só tenho a agradecer, né? E dizer a vocês muito obrigado por não desistirem dessa atividade e dizerem para vocês muito obrigado por estarem juntos conosco, né? Quando eu digo dizer a vocês, é dizer aquelas pessoas que organizam e que participam, porque é essa comunhão de pensamento que constrói junto com a gente esses valores, esses sentimentos que chegaram hoje todos aqui para mim, né? Tanto pela palavra de vocês falada, quanto pela palavra daqueles que colocaram no chat as mensagens. Muito obrigado. Com certeza. Esse um ano de live realmente trouxe para nós todos. O Lu não citou o nome dele, mas ele sabe que ele faz parte, sim, ele é um elo dessa corrente, sim. Tanto ele quanto todos que colocaram as suas contribuições no chat, quanto aqueles que não colocaram as suas contribuições, mas a gente sabe que está aí do outro lado assistindo também. Evangelização é uma grande família, né? E eu me sinto muito, muito feliz de fazer parte, finalmente, dessa família, apesar de ter fugido muito, né? Mas hoje em dia eu me sinto em paz com a tarefa, eu me sinto em paz com todos vocês que estão aqui. Muito obrigada, que venham muito mais anos, e nós contamos com a contribuição de vocês sempre, 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 trazendo para nós os conteúdos que vocês querem ver, né? Quem vocês querem ver na live, por favor, né, gente? Não vem com coisa impossível. Jesus não dá para trazer. Ele está aqui. Eu sinto a presença dele, mas acho que entrar não vai dar. E se eu pedir Kardec, Leon Denis, Camille Flammarion, pode? Kardec está aqui, ó. Eu trouxe Kardec, o Chico e Jesus. Ah! Cumpri. Meu coração fica com todos vocês. Muito obrigada. Ai, como eu fiquei feliz, credo. E aí, para a gente encerrar, eu apresento para vocês produção. É um dos que ficam também lá no trás das câmeras, trazendo comentário, fechando comentário, ligando câmera, desligando câmera. Olha, Marluce, que é Emmanuel. Ele reencarnou em Marluce. Se eu descobrir aonde foi, eu trago. Um beijo no coração de todo mundo, e produção fará a nossa prece final. Bom, gente, boa noite primeiro, né? A gente não aparece muito aí na telinha, né, de vocês, mas a gente acompanha, né, de perto o trabalho, né, dessas pessoas que estão aqui, né, a Laila, a Gi, né, o Marquinho, o Luciano, o Marcelo, que fica aí também, né, atrás das câmeras aí, né, como diz o outro. E a gente vê que dentro desse esforço, desse trabalho, que eles e elas também, né,
fazem aqui, existe uma palavra que Jesus sempre colocou como o ponto-chave da nossa luta, né, da nossa evolução, que é o amor. Eu vejo a dedicação e empenho delas no preparo, na condução do trabalho, no dia a dia mesmo, né? Às vezes não tem nem tempo né, disponível para isso, mas elas, né, são pessoas que dão, né, o que tem, né? O que tem, que é possível dar, para poder trazer para vocês, né, que estão aí do outro lado, um pouco dessa vivência da evangelização infanto-juvenil e juvenil. Eu tiro o chapéu para elas, né, para essas pessoas, né, para a Laila, que foi a idealizadora do projeto, né, da coisa, e obviamente a gente sabe que sozinha a gente não consegue fazer nada. Então, ela veio trazendo as pessoas que estavam dispostas a colaborar, né, junto com ela, e estão fazendo um trabalho de levar realmente essa ação evangelizadora como um propósito de vida mesmo, né, um propósito de trabalho e de iluminação própria, e para os outros, né, para as pessoas que fazem parte desse trabalho. Então, diante disso, né, eu só tenho aqui, né, que pedir a Jesus, né, o nosso mestre, nosso amigo, e a todos os espíritos que o acompanham na sua tarefa de iluminação desse planeta que ainda se encontra numa fase intermediária de evolução, mas que caminha cada dia com passos, às vezes pequenos, mas sempre em rumo aí à evolução, rumo à iluminação, rumo a Deus. Que o amor de Jesus continue e permaneça nos corações de todos. Que a vontade de trabalho que sempre existiu e vai continuar existindo nesses corações se fortaleça e tenha o amparo da espiritualidade amiga. E que esse trabalho continue dando frutos, que cada dia mais Jesus possa chegar a todos os lares, a todas as pessoas, a todas as crianças, a todos os jovens, das diversas maneiras que forem possíveis. E a gente sabe que é nosso trabalho, é nosso desafio fazer com que ele chegue aos ouvidos e principalmente ao coração de todos. Obrigado, Senhor, pela essa oportunidade, e pedimos que abençoe a todos que estão aqui nesse momento participando dessa live, mas também estenda a todas as pessoas, a toda a humanidade, a todo o universo, as bênçãos necessárias para que o progresso aconteça. Obrigado, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Beijo, beijo.